querido ouvinte do programa Tocando em Frente. Hoje, sábado, 9 de julho, o dia que coincide com o nome da rádio, 9 de julho de 2016, são 7h09. Eu, Ivanildo de Andrade, estou aqui para apresentar o programa Tocando em Frente, que fala sobre o problema da dependência química. Hoje é um programa especial. É um programa especial Tocando em Frente com Amor Exigente. Isso é um programa especial justamente por essa data significativa na história da rádio, 9 de julho. Já começa agradecendo aqui na mesa de som, Lucas Martins. Nas gravações especiais, o Wellington Trindade. Atendendo ao telefone aqui, o Alex Braga. DDD 11 3932 1600. Ligue para nós. DDD 11 3932 1600. Na produção do programa, Sandra Catalano, e na direção da rádio, Padre José Renato Ferreira. Você pode entrar em contato também, sabe, pelo WhatsApp, DDD 11 983719681, repetindo, 983719681. Pessoal, você pode ouvir agora o programa diretamente no site da Rádio 9 de Julho, www.radio9dejulho.com.br. Isso mesmo, a rádio está inaugurando, estreando hoje o seu novo site, e lá você vai ver que no seu do lado direito vai estar assim: ouça ao vivo, Rádio 9 de Julho. Clica e você já estará conectado a todos nós. Então, o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal aí que está com dificuldade de sintonizar o rádio, lá na internet, no site da Rádio 9 de Julho, www.radio9dejulho.com.br. Isso, em todo o Brasil. Hoje, especialmente, teremos a presença do senhor ministro Osmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social. O ministro também é médico, né, doutor Osmar Terra, lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Ele falará conosco hoje sobre o problema das drogas no Brasil e a polêmica sobre a descriminalização. Está também aqui conosco o senhor Miguel Tortorelli, vice-presidente do Amor Exigente, que vai também nos ajudar a desenvolver este tema, juntamente com o Ivanildo José. Eu queria antes, falar um pouco sobre a data do 9 de julho, porque é uma data importante para a rádio, né? No dia 9 de julho de 1996, o presidente, na época, o Fernando Henrique Cardoso, ele anulou o decreto que havia lacrado a Rádio 9 de Julho em 1973. Na época da ditadura militar, a Rádio 9 de Julho era uma voz muito importante, e muito crítica em relação à ditadura. E por esse motivo, o presidente, na época do regime militar, acabou lacrando, fechando a Rádio 9 de Julho no dia 5 de novembro de 1973. Então, com a abertura política, com a redemocratização do país, no dia 9 de julho de 1996, lá no Palácio no Planalto, aconteceu essa solenidade em que o presidente Fernando Henrique Cardoso anulou o decreto do Garrastazu Médici, O Garrastazu Médici foi presidente da época do AI-5, E homologou a portaria do ministro Sérgio Mota, devolvendo a 9 de julho, a Rádio 9 de Julho, a Fundação Paulista na frequência 1.600 kHz com a potência de 10 kW. Então, para a Igreja Católica, para a CNBB, a data do dia 9 de julho marca o retorno, da Rádio 9 de Julho ao ar. E hoje estamos aqui nesse dia especial comemorando também o lançamento do novo site da Rádio 9 de Julho, como eu falei para vocês, www.radio9dejulho.com.br. É isso aí, vamos conversar então com o ministro Osmar Terra. Boa noite, senhor ministro Osmar Terra. Boa noite, Ivanildo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho. É um prazer aí poder participar do teu programa, ainda mais junto com o meu querido amigo Miguel Tortorelli. Boa noite, ministro.
agradecê-lo por estar aí hoje, um dia que você poderia estar com a família, desfrutando da esposa, dos filhos, vir dar a sua contribuição, a sabedoria. Dr. Osmar Terra é o que mais preparado está lá no Congresso e hoje no governo federal sobre as drogas, sobre a dependência química, e é um grande guerreiro, um defensor contra as drogas. Muito obrigado, viu, ministro? Boa noite. Boa noite, Miguel. Um abraço aí. Senhor ministro, eu gostaria de iniciar, até para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, para quem está aqui conectado conosco na internet, um pouco sobre esse trabalho que o senhor começou a desenvolver no Ministério do Desenvolvimento Social. Como é que o senhor, a partir do seu trabalho, a partir do Ministério, vê ou trabalha a questão aí envolvendo a questão das drogas no Brasil? Olha, o Ministério do Desenvolvimento Social é um ministério que trabalha com a população mais vulnerável do país. Famílias mais pobres, as famílias que têm risco de passar grandes necessidades, né, de passar fome, de serem vulneráveis por ter até algum tipo de doença, de necessidades especiais e não ter não ter recursos para cuidar dos seus familiares, né? Na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Social busca formar uma ampla rede de proteção social para essa parcela da população mais vulnerável. Por exemplo, nós cuidamos dos programas do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, repassando recursos para as APAES, para os centros de convivência de idosos, né? Enfim, tem programas para a juventude, tem programas, o Bolsa Família, que é um dos grandes programas que hoje atende 14 milhões de famílias no Brasil, dando um valor mínimo ali para que essas famílias não passem fome, não fiquem na miséria extrema, né? O benefício de prestação continuada, que é maior em valores do Bolsa Família, que é para aquelas pessoas que chegam aos 65 anos e não têm nenhuma renda, não têm nem direito à aposentadoria, então passam a ganhar um salário mínimo. Aquelas famílias muito mais pobres, que têm pessoas com necessidades especiais, também passam a ganhar um salário mínimo. Então são programas voltados a um conjunto de ações voltados para proteger essa população mais necessitada, mais pobre, e dentro dessa proteção fazer com que ela progrida, né? Possa progredir, possa se emancipar a médio e a longo prazo, né? Para ter a sua própria renda, para se desenvolver, progredir na vida, né? Enfim. Eu trabalho, Miguel conhece aí, nós somos parceiros aí de muito tempo. Eu trabalho como médico, uma das bandeiras que eu trabalhei no Congresso, desde que eu voltei em 2011, eu fui secretário da Saúde do Rio Grande do Sul 8 anos, de 2013 a 2010, né? E em 2011, quando eu assumi a Câmara novamente, eu passei a trabalhar com o pior dos problemas que eu via na área de saúde pública, que era a questão da epidemia das drogas no Brasil. Nós vivemos hoje uma epidemia generalizada das drogas, numa escala gigantesca, afetando milhões de brasileiros, não só afetando as pessoas que usam, que ficam dependentes químicas, mas afetando suas famílias profundamente, né? Eu sou autor da nova lei sobre drogas, que está no Senado para ser votada, né? Já foi aprovada na Câmara, está no Senado, andando com muita lentidão no Senado por causa do lobby dos grupos que querem liberar as drogas no Brasil, né? Alguns senadores estão apoiando esse grupo, né? Mas não são maioria, felizmente não são maioria, mas conseguem criar dificuldades para se arrastar com lentidão a discussão e a votação dessa nova lei. É uma lei que aumenta o rigor contra as drogas, né? Eu entendo que nós só podemos enfrentar uma epidemia de drogas como nós enfrentamos as epidemias de vírus, de gripe A, de
febre amarela, de dengue, aumentando o rigor para diminuir o número de pessoas doentes, né? Quando se tem uma epidemia de vírus, nós atacamos, trabalho nosso, eu enfrentei várias epidemias como secretário estadual de saúde, nosso trabalho é reduzir a circulação dos vírus, né? Para diminuir o contágio, diminuir o número de pessoas que ficam doentes, que ficam contaminadas pelo vírus. A droga não é diferente. Se nós não reduzirmos a oferta de drogas na rua, né, nós vamos ter uma população cada vez mais doente, cada vez mais gente com dependência química. E a dependência química não tem cura, ela é pro resto da vida. As pessoas que têm dependência química têm que fazer um esforço enorme, tem que ter apoio para isso, inclusive das organizações governamentais e não governamentais, com esse trabalho maravilhoso aí do Amor Exigente. Nós temos que ter apoio para poder não usar a droga cada dia, né? Para poder voltar para uma vida minimamente normal, né? Então no meu caso, né? No caso do Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Social trabalha com as consequências da dependência química. Uma família que tem um dependente químico, o chefe da família é dependente químico, ela não consegue mais trabalhar, ele não consegue mais cuidar da família, ele só vai correr atrás da droga. E o que acontece com a família? A família despenca, vai para a pobreza extrema, vai para a miséria, né? Fica numa situação gravíssima, né? Fica dependendo até dos outros membros da família, pais, avós, né? Fica numa situação gravíssima, né? Então nós temos que trabalhar uma política nacional, e agora com esse novo governo eu tenho esperança que isso aconteça, porque no governo anterior isso não aconteceu, né? Trabalhar uma política nacional de enfrentamento às drogas, para reduzir a oferta de droga na rua, para tratar de maneira mais eficaz as pessoas que hoje não se trata, né? Não tem um tratamento adequado hoje do governo para as pessoas com dependência química, fortalecer o trabalho de instituições como essas, como o Amor Exigente, como os trabalhos das igrejas evangélicas também. Enfim, eu acho que nós temos aí um grande desafio e como nós trabalhamos no Ministério do Desenvolvimento Social com a população a parte mais vulnerável da população, nós temos que trabalhar com a população que é atingida pela epidemia da droga, né? Então esse é um assunto que é um assunto muito importante para nós. Nós vamos procurar ajudar o Ministério da Justiça, a quem cabe o enfrentamento às drogas, a SENAD, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, para enfrentar essa questão também. Nós vamos dar todo o apoio possível e fazer uma parte do trabalho se assim for necessário. Senhor ministro, temos algumas perguntinhas aqui. O senhor trouxe muita informação, realmente falou sobre a questão do conjunto de ações que precisam ser realizadas, como o senhor mesmo diz, a partir do Ministério do Desenvolvimento Social, para que as famílias possam ser amparadas, a população que está em estado de vulnerabilidade social. E existe uma perguntinha aqui da Eliana, ela trabalha com comunidade terapêutica no Gabata São Roque. Ela pergunta o seguinte: senhor ministro, os profissionais da saúde especializados em dependências estão sendo ouvidos para ponderarem sobre a descriminalização de drogas no Brasil? E outra coisa, na opinião do senhor, né, o Brasil tem condições de cuidar dos dependentes que surgirão com a descriminalização, levando em conta que hoje em dia a demanda já é muito grande? Olha, nós estamos em plena epidemia e a lei proíbe o consumo e a venda de determinadas drogas. A lei proíbe, né, doutor, senhor ministro? Como? A lei proíbe, né? Mas... A lei proíbe. Agora, imagina se a lei não proibir. Pois a quantidade de pessoas que vão usar e vão experimentar e vão ficar dependentes e vão destruir a sua vida e da sua família vai aumentar geometricamente, vai aumentar muito, né? As drogas são proibidas no mundo, as drogas consideradas ilícitas e até o álcool proibido em alguns países, pelo dano que causa à sociedade, né? Porque as pessoas, todo ser humano pode ficar dependente. Não se sabe qual a pessoa que vai ficar dependente. Uns têm mais resistência a determinados tipos de drogas, outros têm menos. É uma questão até de estrutura
genética das pessoas, né? Mas tem uma parcela da população, e eu diria que em torno de 25% a 30% da população não tem capacidade de resistir à dependência química, né? Aliás, eu acho que 100%, por exemplo, não tem capacidade de resistir à dependência química do crack. Será que o senhor pode repetir essa informação, senhor ministro? Muito importante a gente frisar. 5 a 30% da população tem determinadas alterações mentais, inclusive, alguns transtornos mentais leves, déficit de atenção e hiperatividade. Certo. Né? Isso atinge 6% das crianças, por exemplo, dos jovens. Né? Transtorno bipolar, transtorno de conduta, transtorno de personalidade borderline, né? Depressão crônica, são alterações que atingem um grande número de pessoas. Pode chegar a 25% até, em algumas situações, 30% da população sofrendo. Às vezes nem sabe que tem um problema, né? Sofre, mas não sabe que tem porque são formas leves. Mas todas essas alterações, esses transtornos mentais, eles diminuem a capacidade que a pessoa tem de controlar seu impulso. Ela age antes de pensar, ela age antes de controlar o impulso. Então, ela pode usar a droga e procurar a droga com mais frequência do que a pessoa que não, pelo prazer que a droga causa, né? Do que a pessoa que raciocina, que pondera as consequências, né? Que é mais comedida. Ela tem um comprometimento. As drogas alteram tanto o cérebro, né? Mexem tanto com o centro de recompensa cerebral, que é a região do cérebro que comanda o prazer, que mais ou menos instintivamente nos orienta no mundo para repetir um determinado comportamento, o que nos dá benefícios, né? Como comer, como até o prazer sexual, que é importante para a sobrevivência da espécie, né? Esse centro de recompensa cerebral, ele é alterado pela droga. Ele cria uma memória do estímulo que a droga causa, e parece que a pessoa está fazendo uma coisa muito importante para a sua sobrevivência. Ela sente um desespero se não faz aquela determinada, não repete aquele determinado comportamento, né? Mas é um comportamento que está levando ela não à sobrevivência, mas à destruição. Então a droga engana o cérebro. E com isso causa um transtorno definitivo. Não existe cura para dependência química. E é justamente o dependente químico fazendo um grande esforço, e muitos fazem, para não usar a droga a cada dia. Isso vale para o álcool, vale para maconha, vale para cocaína, vale para o crack, vale para heroína, vale para essas drogas sintéticas, né? Então é um grande esforço que as pessoas têm que fazer para enfrentar essa questão da droga. Senhor ministro, então o que a gente tem que entender, né? Que na verdade é uma doença e que precisa de tratamento, não precisa de crítica nem de julgamento, que é o que hoje a sociedade ainda faz. Então entende o problema das drogas, às vezes, como um problema de comportamento, um juízo moral. E aí a doutora Lívia Lopes, que também é uma das ouvintes aqui do programa, ela pergunta justamente isso, né? Da necessidade de existirem hospitais especializados, hospitais psiquiátricos, especializados para o atendimento desses dependentes químicos. Como o senhor mesmo disse, de 25% a 30% da população apresenta algum tipo de transtorno mental, e isso associado ao uso da droga, você vai ter a potencialização dessa doença. Então, antes de tratar o transtorno mental, você precisa também tratar a dependência química. E como é que o senhor enxerga esta questão de existirem, sim, centros especializados, hospitais psiquiátricos voltados para o tratamento do dependente químico, até mesmo para atender essa demanda que a família às vezes não encontra no SUS, por exemplo, para fazer um tratamento mais adequado, mais especializado do seu parente, do seu filho, querido, né? Do seu ente querido. E a deshospitalização, né? Sim, Miguel. A deshospitalização, Osmar. Na verdade, assim, a experiência, pelo menos que eu tive como secretário de saúde, e eu li muito e continuo me tendo.
me mantendo atualizado nas pesquisas que tem nessa área. O que funciona mais, né, que sempre é uma questão. Você imagina que nós estamos tratando de uma doença do cérebro, o cérebro fica alterado e fica alterado para sempre, né? Quando a pessoa fica dependente química, e mexe com o controle da vontade da pessoa, né? O cérebro tem uma região que comanda o desejo, que comanda o impulso, que comanda, né? E essa região fica também modificada com o uso continuado da droga, né? Fica alterada com o uso continuado da droga. Então ela tem, na verdade nós consideramos que as pessoas têm uma doença crônica do cérebro que precisa de tratamento. Esse tratamento, ele tem duas fases importantes, pelo menos o que eu vi dá resultado, né? A primeira fase é a desintoxicação. Pega um menino ali da Cracolândia que está fumando crack a cada meia hora, né? Ele não tem discernimento para querer, não, agora eu vou me tratar, né? 90% vai dizer que não quer se tratar. Isso. Que não vai sair dali, que vai estar correndo atrás. Para ele não é mais importante a família, se ele é pai de família, ele não pensa mais nos filhos, não pensa mais nada. Ele pensa no prazer, na fissura que a droga provoca, né? Ele só vai voltar a pensar na família e tal se ele se desintoxicar, se tirar daquela fase aguda de transtorno que causado pela droga no cérebro. Então ele tem um período inicial que é de desintoxicação, que a pessoa tem que parar de usar droga para poder raciocinar, senão ele não consegue raciocinar, né? Então esse período, eu coloquei inclusive na lei, que esse período tem que ser feito em ambiente hospitalar, mesmo contra a vontade da pessoa, se a família assim quiser, e se o médico assim avalizar, né? A família pede, meu filho está numa situação que ele não consegue mais fazer nada, só correndo desesperado atrás da droga, já vendeu tudo que tem em casa e tal, nós precisamos tratar, nós precisamos iniciar o tratamento dele. E ele não quer. Bom, aí a família, no meu projeto de lei, se for aprovado, a família pede, o médico determina a internação, né? E é chamada internação involuntária. Ele vai, mesmo contra a vontade, ele vai fazer a desintoxicação. O que é a desintoxicação? Ele vai ficar, em média, se fica 21 dias num ambiente hospitalar, pode ser num hospital especializado, pode ser no Rio Grande do Sul nós criamos muitas vagas em hospitais gerais, enfermarias em hospitais gerais, para tratar a dependência química, né? Então, nessas enfermarias nesse hospital ele fica, em geral, 21 dias, pode ser 30 dias, né? Ele fica ali, desintoxica. Aí a cabeça dele, ele começa a raciocinar, volta ao estado anterior da intoxicação da droga, onde ele tem que ser convencido a se tratar, né? Aí ele vai ter capacidade para elaborar, para raciocinar, né? E aí, o que a experiência mostra é que o ideal é que ele vá para uma comunidade terapêutica, que ele vá para uma comunidade, agora estão usando muito comunidade acolhedora também, mas que ele fique numa abstinência prolongada. Um médico, acho que tem que ter, a maioria dessas comunidades terapêuticas são administradas por entidades religiosas, né? O que é muito bom também, a fé ajuda, tudo que for no sentido da pessoa ter uma crença além da droga que usa, né? E principalmente a fé é muito poderosa nisso, né? Mas é importante que tenha também um médico, porque ele vai ter um diagnóstico feito desses outros transtornos que eu falei antes, no hospital, quando ele estiver desintoxicando, e depois o tratamento dele para aquele transtorno mental tem que, junto com o transtorno que a droga causa, tem que prosseguir lá na comunidade terapêutica. Então é importante que tenha um médico também que acompanhe, profissionais da área da saúde, tem que ter um protocolo de acompanhamento clínico, além do religioso, além de outras alternativas que possa ter lá naquela comunidade terapêutica. Ele tem que ter, aí o resultado é positivo, né? É nessa forma aí que o maior número de pessoas, não é, às vezes nem a maioria, mas o maior número de pessoas começa a ficar em abstinência
por tempo longo e nessas comunidades terapêuticas, ideal que fique pelo menos 9 meses, 1 ano, longe da droga, longe do lugar que consumia a droga. A droga, essa dependência química, na verdade, é uma forma de memória de longo prazo, que fica vinculado aos impulsos, né, da pessoa. Então, qualquer coisa que lembre a droga, né, o lugar que a pessoa usava, a rua onde ela consumia, encontrar com o cara que vendia a droga para a pessoa, tudo isso reativa aquela memória, reativa a fissura, né? E a pessoa recai. Então, quanto mais longe, ideal que sejam comunidades terapêuticas afastadas do local de moradia e de consumo da droga, a pessoa, quanto mais longe ela tiver, melhor chance ela terá de ficar em abstinência e essa memória ir diminuindo com o tempo. Sim. Né? Não que ela desapareça. A pessoa pode ter uma recaída 2 anos depois, ficar em abstinência, ter uma recaída 2 anos depois, faz parte da doença. Por isso que é uma doença crônica, né, que Exatamente. Exige necessidade de você estar sempre fazendo a manutenção. É uma doença crônica que não tem cura. Isso. Tem que ser acompanhada, apoiada. Isso. O erro que o governo anterior cometeu, foi tratar, tanto no Ministério da Saúde quanto na Senad, foi ter tratado essa questão como uma opção de vida das pessoas usar droga ou não. E aí... Não aceitavam que é uma doença crônica, que é uma doença do cérebro. E aí eu gostaria de pegar isso que o senhor falou, senhor ministro, para fazermos o gancho a partir na volta do nosso intervalo, porque o senhor deu o gancho para uma pergunta que nós vamos falar, que é sobre justamente a questão da redução de danos.